Vamos agora atacar mais uma questão envolvendo as aplicações das leis de Newton. E a questão diz o seguinte: o coeficiente de atrito estático entre os blocos A e B, montados como mostra a figura adiante, é de 0,9. Considerando que as massas dos blocos A e B sejam respectivamente iguais a 5 e 0,4 kg, e que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule em newtons o menor valor do módulo da força F para que o bloco B não caia. Despreze a parte fracionária do seu resultado, caso exista. Primeiramente, vamos tentar compreender o problema. Vamos aplicar a força F no bloco A. Entre A e a superfície horizontal não existe atrito. Entre A e B existe uma força de atrito. Dependendo da força que você aplicar em F, este sistema vai adquirir uma aceleração empurrando o bloco B para frente, e a interação entre A e B fará existir uma força de atrito agindo na direção vertical, e essa força de atrito poderá ser capaz de equilibrar o peso de B. Se esta força de atrito equilibrar o peso de B, ou seja, tiverem o mesmo valor, significa então que o bloco B não vai cair. Então, B permanecerá em equilíbrio em relação ao bloco A e ambos estarão acelerados para frente. Se isto estiver bastante claro para você, então nós podemos prosseguir. Então, se vai aplicar uma força F em A e A vai empurrar B, para encontrar esta força F, a gente pode imaginar que A e B constituem um corpo único. E nós podemos então aplicar a segunda lei de Newton ao sistema. Então, pela segunda lei de Newton, aplicada ao sistema como um todo, nós temos o seguinte: que a força F tem que ser igual à massa total do sistema, que vai ser a massa de A somado com a massa de B, multiplicado pela aceleração. A massa de A a gente conhece, a massa de B a gente conhece, a gente não conhece a aceleração. Se a gente descobrir qual a aceleração do sistema, a gente consegue descobrir qual a força F. Como o problema não nos diz a aceleração, a gente vai ter que calcular isso usando a informação de que B deve permanecer em repouso. Vamos então analisar o que deve acontecer com o corpo B, analisando o corpo B separadamente. Analisando o corpo B, a gente sabe que para baixo existe a força peso, para cima tem que existir a força de atrito, porque B vai tender a deslizar em relação ao bloco A. Além disso, o bloco A está empurrando o bloco B para frente. Esta interação que existe entre o bloco A e o bloco B, a gente pode chamar de força de contato, mas, conforme nós sabemos, esta força de contato, na verdade, ela é uma força normal. A força de interação que existe entre duas superfícies, nós batizamos de força normal, e essa aqui, então, eu vou chamar de a normal de B. Então, analisando o bloco B de forma isolada, para baixo nós temos o peso, para cima nós temos a força de atrito, devido à interação entre essa superfície, e para frente nós temos a força normal, que é o bloco A empurrando o bloco B. As forças que existem sobre A eu não estou representando aqui neste problema. Então, analisando apenas o corpo B, a gente sabe que, para que o sistema permaneça em equilíbrio, significa que o peso de B vai ter que ser igual a φ. Então, essa aqui é a condição necessária para que o corpo não deslize, para que B não deslize. Além disso, a gente sabe que sobre o bloco B, a normal de B será a força resultante. Portanto, a normal de B vai ter que ser igual a massa multiplicado pela aceleração. Então, essas aqui são as equações que devem descrever o movimento de B. Ora, nós sabemos que a força de atrito pode ser calculada como sendo μ vezes a força normal. Então, o peso de B pode ser escrito como sendo o coeficiente de atrito vezes a força normal.
Só que a força normal é igual à massa de B vezes a aceleração. Então, nós podemos escrever que o peso de B vai ser igual a μ vezes a normal. Quem é a normal? É a normal de B. Portanto, tem que ser a massa de B multiplicado pela aceleração. O peso de B a gente pode calcular como sendo massa de B multiplicado pela gravidade. Isso tem que ser igual ao coeficiente de atrito vezes a massa de B vezes a aceleração. Observe, então, que a massa de B aparece nos dois lados, então podemos dividir pela massa de B. E sobra, então, que a aceleração deve ser igual à aceleração gravitacional dividido pelo coeficiente de atrito μ, que nós sabemos qual é o valor da gravidade e sabemos qual é o valor de μ. Então, nós podemos substituir a aceleração aqui, substituindo a aceleração como sendo igual a g sobre μ, a gente tem então que a força F tem que ser igual à massa de A somado com a massa de B, multiplicado pela aceleração, que é g dividido por μ. Agora que nós temos tudo o que precisamos para calcular o valor de F, nós vamos então fazer a substituição. Então, F vai ser igual a massa de A, vamos voltar aqui, a massa de A é igual a 5 kg. A massa de B é igual a 0,4 kg. E o coeficiente de atrito é igual a 0,9. Então, fica massa de A, 5, mais massa de B, 0,4, vezes a gravidade, 10, dividido por μ, que é igual a 0,9. Então, a gente conclui que F vai ser igual a 5,4 vezes 10 dividido por 0,9. Então, vai ficar 5,4 vezes 10 vai dar 54. 54 dividido por 0,9 vai dar igual a 60. Então, a força vai ser igual a 60 newtons. E com isso, nós chegamos ao final desta questão. Então, se a força F for igual a 60 newtons, isso implica que quando a gente empurrar o bloco A, o bloco B vai permanecer em repouso.